O tema de hoje é: o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Apesar desse conceito ser amplamente mencionado nas Escrituras, essa frase está registrada exatamente desta forma no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Neste versículo, o apóstolo Paulo estabelece um contraste direto entre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Muitas pessoas possuem dúvidas sobre o significado correto da frase. O salário do pecado é a morte. Alguns não sabem o que seria essa morte mencionada pelo apóstolo Paulo, sendo o salário recebido pelo pecado. Vejamos o seguinte: o que significa o salário do pecado é a morte? Para entendermos o que significa a frase, vamos separá-lo em duas partes. Primeiro, vamos tratar do significado da expressão salário do pecado. Depois, vamos entender do que consiste tal salário, ou seja, a natureza da morte que aparece como o pagamento dessa sentença. A frase "o salário do pecado" significa literalmente o salário pago pelo pecado. Mas para entendê-la corretamente, é preciso considerar o contexto em que ela é citada. Ao lermos o capítulo 6 da Epístola dos Romanos, percebemos que o irmão Paulo faz uma pergunta central aos seus leitores. Essa pergunta seria algo como: quem é o seu Senhor, Deus ou o pecado? Romanos capítulo 6, versículo 15 e 23. Esse capítulo se divide em duas partes. Entre os versículos 1 e 14, o apóstolo Paulo enfatiza que seria impossível que um verdadeiro salvo continuasse a viver na prática do pecado. O redimido está morto para o pecado e vivo para Deus. Entre os versículos 15 e 23, o apóstolo trata minuciosamente das implicações em servir a Deus ou ao pecado. Nesse caso, ele personifica o pecado e apresenta como um senhor. Isso fica evidente nos versículos 15 e 16, quando ele escreve: vocês são escravos daquele a quem obedecem, quer o pecado que conduz à morte ou a obediência que conduz à justiça. Com isso, o irmão Paulo está dizendo simplesmente que só existem dois grupos de pessoas: os que servem a Deus e os que servem ao pecado. Essa é uma verdade que muitos ignoram na atualidade. Não existe meio termo, não existe um terceiro grupo, não existe outra possibilidade. O homem gosta de ter o poder e a sensação de liberdade nas mãos, mas ninguém é realmente livre no sentido de ser independente. Todos necessariamente têm um Senhor, seja ele Deus ou seja ele o pecado. Dessa forma, no presente contexto, a frase "o salário do pecado é a morte" significa que o pecado é um tipo de senhor que retribui aos seus escravos a morte com o salário. O termo grego original utilizado neste versículo é traduzido como salário, apsonia. Esse termo geralmente se refere à ração ou pagamento dado a um soldado. No entanto, em alguns casos específicos, esse termo também pode indicar a mesada paga aos escravos. Muito já se foi debatido se o apóstolo Paulo utilizou esse termo no sentido militar ou não. De certa forma, o texto pode favorecer ambas as intenções. Seja como for, qualquer um dos sentidos não altera o conceito principal da frase, a saber, a personificação do pecado como um senhor que paga aos seus servos o salário merecido, isto é, a morte. O entendimento correto acerca do pecado personificado na figura de um general que governa sobre seus soldados, ou mesmo de um senhor que domina sobre seus escravos, é muito importante.
Muita gente entende que quando o apóstolo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte, isso significa simplesmente que quem pratica o pecado recebe como retribuição merecida a morte. É claro que esse entendimento não está errado. Inclusive, ele faz parte do ensino que o irmão Paulo tem em vista nessa seção de carta aos Romanos. Todavia, a forma com que o apóstolo Paulo construiu o texto expressa algo muito mais profundo. Ele não transmite simplesmente uma ideia de praticar o pecado, mas pertencer ao pecado. Com isso, o irmão Paulo destrói qualquer tipo de conceito de liberdade, enfatizando que o homem, por natureza, é escravo do pecado. Ele diz basicamente que o homem é alguém que não tem a menor condição de se autolibertar. Algumas pessoas pregam o falso ensino que sozinho o homem pode fazer o que tem que ser feito. Ele pode consertar o que precisa ser consertado. Ele pode tomar a decisão correta e ser senhor sobre o seu próprio pecado. Porém, o que o apóstolo Paulo ensina é exatamente o contrário. O pecado é o senhor e o homem é o seu escravo. A única forma de o homem ser liberto dessa escravidão é ficar livre do salário merecido, que é a morte, e sendo escravo de Deus. Como já foi dito, o homem necessariamente terá um senhor. Se não for Deus, então, inevitavelmente será o pecado. Que tipo de morte é o salário do pecado? Depois que entendemos o que significa a expressão salário do pecado, vamos agora entender qual é esse salário, isto é, de que tipo de morte o apóstolo Paulo está falando. Na verdade, ele não detalha explicitamente a natureza dessa morte, mas o contexto aponta naturalmente que a morte que aparece como sendo o salário do pecado abrange seu conceito total. Isso significa que o salário do pecado é a morte, e essa morte inclui a morte física, espiritual e eterna. Para entendermos isto, basta recorrermos ao alerta de Deus dado a Adão com relação à árvore do conhecimento. O Senhor disse: "No dia em que dela comeres, certamente morrerás." Gênesis capítulo 2, versículo 17. Essa afirmação compreende não apenas a morte física, no sentido primário, mas principalmente a morte espiritual. Essa morte espiritual é basicamente a perda da comunhão com Deus e a destruição, inclusive, da relação do homem consigo mesmo. Após a queda, vemos que Adão e Eva foram separados de Deus e também deformaram a relação entre si. Está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 7 e 13. É exatamente isso que o pecado faz. Longe de Deus, sem ter paz com Ele, como o homem poderá alcançar a verdadeira paz consigo mesmo e com o próximo? Obviamente, depois de pecar, o homem também ficou sujeito à morte física. Mais tarde, a própria Bíblia revela que para muitos a morte física é terrível. Ela coloca o pecador diante do juízo de Deus e da inevitável condenação à morte eterna, a chamada no livro de Apocalipse de a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 14, Daniel capítulo 12, versículo 2, Mateus capítulo 7, versículo 22, João capítulo 5, versículo 28 e 29, Atos, capítulo 13, versículo 31, Romanos, capítulo 2, versículo 5, Hebreus, capítulo 9, versículo 28, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Essa morte não é um estado eterno de inexistência, ao contrário disso. Ela é um estado de separação eterna da presença amorosa de Deus. Está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 12, 18 e 8. Marcos, capítulo 9, versículo 43, Lucas, capítulo 13, versículo 17, Judas, capítulo 6, versículo 7, Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 11, 19, 3, 20 e 10, e Daniel, capítulo 12, versículo 2. Por outro lado,
A Bíblia também revela que para outros, a morte física é uma bênção indireta. Isto porque ela representa o fim do sofrimento da vida terrena e a união eterna do homem com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo concluiu que morrer para ele era ganho, pois significava estar com Cristo e que é muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A conclusão do apóstolo Paulo sobre esse ensino é brilhante. Ele ofereceu um contraste chocante entre o salário e o dom gratuito. Já vimos que quando ele fala sobre a retribuição paga pelo pecado, o termo grego traduzido como salário significa basicamente o pagamento merecido pelo trabalho feito. Porém, quando ele fala sobre a retribuição dada por Deus, ele usa o termo grego charisma. Esse termo significa, sem dúvida, isto é um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. O irmão Paulo apresentou os dois lados de uma forma muito clara. Quando o pecado é o Senhor, o homem recebe um salário, aquilo que ele merece, isto é, a morte. Quando Deus é o Senhor, o homem recebe uma dádiva, aquilo que ele não merece, isto é, a vida eterna em Cristo Jesus. Esse ensino esmaga qualquer tipo de senso de autogratificação que possamos ter se acharmos que merecemos algo e que devemos ser recompensados por isso. Saibamos, então, que tal recompensa é a morte, pois ela é tudo o que merecemos. Mas se olharmos para a nossa própria vida e percebermos o quão miseráveis somos, entenderemos então que tudo é pelos méritos de Cristo. É por sua morte expiatória no Calvário que não recebemos o nosso salário, mas o dom gratuito de Deus. A liberdade que o homem encontra no pecado é a escravidão. Mas a escravidão que o homem encontra em Deus é a verdadeira liberdade. Romanos capítulo 6, versículo 20 e 22. Servindo ao pecado, o homem recebe o que é justo, o seu salário é a morte. Servindo a Deus, se refugiando nele, através de Cristo, o homem não recebe o que lhe é justo, mas recebe aquilo que nenhuma outra forma teria direito: a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante disso, realmente, a pergunta inevitável é: quem é o seu Senhor? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém